Por trás de um programa de sobrevivencialismo, emerge uma organização social voluntária e descentralizada. Seria esse o vislumbre do Ancapistão? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Sobreviventes é uma série da Netflix lançada neste ano de 2023. No desenvolver da história, 16 pessoas são deixadas na floresta úmida do Alasca, próxima ao litoral, no período do outono para o inverno. A princípio, parece mais um desses reality shows de sobrevivencialismo, que sim, são legais, mas especificamente neste, surgem alguns detalhes que vão fazer toda a diferença que analisaremos aqui. Portanto, aí vai nosso aviso de spoiler. Se desejar, veja a série primeiro e depois volte aqui para conhecer nossa análise. O programa é dividido em 8 capítulos de cerca de 50 minutos cada. São 16 participantes deixados próximo à costa do Alasca. O local exato não fica muito claro. Essas pessoas são divididas voluntariamente em 4 grupos de 4 indivíduos cada. A cada grupo é destinado um território e alguns equipamentos. Não são definidas regras de convivência e cada grupo dispõe basicamente dos mesmos equipamentos. Ao longo da trama, à medida que as temperaturas vão caindo e a neve vem chegando, os recursos ficam cada vez mais escassos, a fome surge e a competição por recursos vai aumentando. A moral vai sendo deixada de lado e especialmente o grupo Alpha, liderado pela participante chamada Jill, vai tomando ações cada vez mais desonestas, descambando para a violência. Violência essa que provoca uma reação dos outros grupos no sentido de uma indignação, raiva e desejo de vingança. Todo esse ambiente de estresse extremo ainda vem recheado de ursos famintos, que frequentemente rondam a área. O grupo vencedor acaba sendo o Charlie. É o que se mantém mais unido em torno de cooperação mútua, sem se afetar com os horrores praticados pelo Alpha, mas procurando se defender de suas atitudes. Sem negligenciar seus elevados valores morais, eles fazem acordos de cooperação e seguem firmes até o final, conseguindo vencer o reality. Basicamente essa é a história. Mas o que está por trás disso tudo? Observando atentamente a organização social que emerge nesses grupos, como eles reagem internamente na sua relação com o entorno e com os outros grupos, poderíamos atribuir a cada um deles um status de mini-reino. Então, cada grupo se torna como uma cidade-estado e seus membros compõem sua pequena sociedade. E é realmente incrível como a analogia parece funcionar. É como se a organização da sociedade humana obedecesse à teoria dos fractais, já que, em diferentes escalas, mantém características semelhantes. Então vamos ao pano de fundo, das coisas que estão por trás do que se vê nas câmeras e normalmente não é notada pelo telespectador comum. No fundo, a situação se trata de uma competição entre diferentes reinados por recursos escassos em territórios contíguos, com população, equipamentos e tecnologias semelhantes. É incrível como todos os grupos obedeceram uma sequência lógica no seu agir, desde o momento de sua chegada na área. Primeiro começaram por buscar um lugar para construir a estrutura de seu acampamento. Desejavam um lugar seco, abrigado do frio e da chuva e com acesso à água. Na primeira noite o acampamento era precário, mas com o tempo sempre iam melhorando e aperfeiçoando, isolando melhor contra o frio, adaptando uma lareira, melhorando suas camas, protegendo a entrada e por assim vai. Após garantir abrigo, passaram a buscar recursos como água, lenha e comida. As pessoas se dividiam dentro de cada equipe, dentro de um princípio de divisão de trabalho que garante mais eficiência à sua sociedade. Então, rapidamente, as pessoas se organizaram para prover o que tinham de melhor ao grupo. Tendo cada um dos grupos um abrigo razoável para dormir, garantidas as primeiras refeições, encontrado uma fonte de água confiável, lenha seca e abundante, apareceram os exploradores. Assim, em cada grupo surgiu naturalmente alguém que teve o ímpeto de explorar o entorno, conhecer melhor as características e recursos da região, a fim de melhorar suas fontes de suprimentos. Essa função sempre foi importante para manter a defesa contra ursos. Bem, até aqui tudo o que fizeram foi na direção de garantir a sobrevivência do grupo. Apenas se pensou intragrupo, como que cada sociedade se expande para conhecer seu território e explorar suas riquezas até um ponto próximo do esgotamento. Mas uma chave vira quando não há mais recursos a explorar, quando o vizinho fica próximo demais e compete contigo. Ele vira seu inimigo. É quando começam as guerras. No início ela é no nível psicológico, mas rapidamente descamba para violência física, saques, sabotagem e depredação de patrimônio alheio. Agora, territórios e recursos extras precisam ser conquistados e a força é a melhor maneira para isso, seja física ou psicológica, seja hard ou soft power.
Aqui começa a geopolítica. Essas agressões visam desestabilizar o oponente e possibilitar a obtenção de mais recursos, especialmente comida. Mas, incrivelmente, há uma reação à violência. No caso, o grupo que se destacou em atos violentos foi o Alpha, mas que provocou uma reação de oposição em todos os outros grupos, cada qual reagindo à sua maneira. Uns simplesmente desistindo do programa, outros desejando vingança e ainda outros mantendo-se ainda mais firmes em seu propósito. Mas, diante dos ataques de Alpha, todos os outros buscaram estratégias para se defender, pois passaram a temer outros ataques iminentes. Ou seja, nenhum reino confia mais em Alpha. Numa organização de disputa por territórios e recursos, Alpha realmente não tinha o que temer. Como não há cooperação entre os grupos, cada qual funcionando como entes isolados e estanques, surgem incentivos para a violência. Isso nos mostra que é o comércio que traz incentivos de pacificação, de cooperação mútua, já que a violência se torna cada vez mais cara e desnecessária. Mas mesmo numa organização assim, surgem alianças contra o agressor. Mas alianças que são efêmeras e, por vezes, podem ser quebradas. O fato é que bastou apenas um grupo iniciar violência para todo o sistema ruir. Num ambiente de traições e que estimula o conflito, são os ladrões e criminosos que vencem. O cotidiano da vida vira armação e sacanagem de todo tipo. Mas vale saquear do que produzir. De fato, os incentivos se tornam perversos. Indo de encontro com esse tema, em que analisamos como os estímulos do ambiente incentivam nossas ações, incluindo o uso de violência, lembramos do termo banalidade do mal, cunhado por Hannah Arendt. Portanto, recomendamos o vídeo Hannah Arendt, Totalitarismo e a Banalidade do Mal. O link está aqui na descrição. Sempre teremos que fazer a pergunta: vencer a qualquer custo? E quando não é possível manter a moralidade num ambiente que recompensa a iniciação de agressão? O fato é que os sociopatas não se preocupam com o custo. Eles levam suas vidas parasitando e manipulando pessoas produtivas em prol de satisfazer seu ego inflado. Essas pessoas só se preocupam em posicionar-se no grupo, ditando ordens, manipulando as seclas e subordinados, e prejudicando qualquer um que discorde de suas ideias megalomaníacas. Outro personagem de destaque no reality é Javier. Ele assume uma posição de destaque baseado no seu elevado conhecimento sobrevivencialista. Ele se preocupa com as atitudes violentas de seus vizinhos e começa uma política de boa vizinhança entre as equipes. Mas vários participantes com elevada moral acabam desistindo em meio à perversão que se difundiu no local. É digno de nota que não nos cabe julgar as atitudes de cada participante, quando de suas escolhas pessoais. Mas o fato é que as pessoas que desistiram sucumbiram ao mal. Entre sentimentos de inconformidade, medo e vingança, há toda a reestruturação entre as equipes, restando apenas a Alpha e a Charlie. Um aspecto intrínseco na organização da equipe Charlie é o forte apego ao território e aos outros colegas. É belo ver o sentimento de cooperação que cresce na equipe, ficando mais forte a cada dificuldade. É quando se mostra o lado social do ser humano e seu apego pela sua comunidade ou, numa perspectiva ampla, pela nação. A equipe Charlie desenvolve uma moral elevada como princípio inegociável. Inclusive, quando a Alpha começa a se desmembrar e mandam embora Justin, um dos seus membros, ele vai até o acampamento Charlie. Mas, ao saber que ele sabotou seu próprio acampamento antes de sair, não o aceitam no grupo. Quanto ao reino de terror da equipe Alpha, desde o princípio abandonaram qualquer valor ético, e fica claro que a mente perturbada por trás das ações desumanas de seus participantes é a Jill. Ela funciona como uma tirana, e os outros participantes como tiranetes, que fazem o trabalho sujo. Infelizmente, essa é a mesma organização que existe em qualquer área do serviço público, onde afiliados políticos são tiranetes colocados em cargos de confiança para executar ações antiéticas. E quem não concorda em participar dessa festa podre é colocado para fora. Então, baseado nessa experiência, se pode concluir que tanto a organização baseada em cooperação e voluntarismo, quanto a organização baseada em controle e autoridade estão presentes em todas as sociedades. Elas ocorrem dependendo dos incentivos que o ambiente a qual estão inseridas lhe impõe. Mais um ponto podemos constatar: a organização baseada em controle e autoridade coercitiva tende a ser menos eficiente, pois concentra suas decisões em apenas uma pessoa ou um grupo pequeno. Esse grupo apenas se preocupa em manter o poder do que desenvolver aspectos de sua sociedade. Rapidamente, esse tipo de organização descamba em oligarquias e tiranias. Ao contrário, a organização baseada em cooperação e voluntarismo tende a promover o que há de melhor em cada indivíduo, descentralizando decisões e promovendo o espírito de ajuda mútua. É a poliarquia de Platão. Enfim, a organização social que se desnuda nesse reality é semelhante ao ambiente que observamos nas sociedades medievais.
Nessas sociedades, as disputas por territórios e recursos entre grupos isolados e com tecnologia semelhante geravam incentivos para conflitos bélicos, já que esses grupos não tinham relações comerciais que criavam uma interdependência. No entanto, a interação entre estados-nação muda drasticamente com a redução do custo de informação e de transporte. Hoje em dia, felizmente, a intrincada cadeia de produção global desincentiva as guerras, gerando um mercado interconectado e interdependente. Nós já analisamos esse caso. Para continuar sobre esse assunto, veja agora o vídeo. A Sociedade Cybermedieval. O link também está aqui na descrição. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.